Porém, logo o governo teve que lidar com nova crise, pois com o terremoto de Kanto de 1923, o governo teve que imprimir créditos de empréstimos. E nisso, em 15 de março de 1927, eclodiu uma grande crise no Banco Imperial de Tóquio. O governo Heijiro tentou implementar um decreto de emergência para salvar o Banco de Taiwan, que estava sucumbindo à crise. Mas o Conselho Imperial barra o decreto, pois queria um novo governo. Nisso, o gabinete Heijiro renuncia em massa, em 20 de abril de 1927. Nisso, o imperador nomeia o general Tanaka Gishi, do Partido Constitucional, para gerenciar o novo governo, o que marcou o início de uma diplomacia externa mais agressiva. Internamente, ele iniciou de uma maneira mais abrangente uma reforma bancária. E em maio, a crise bancária foi contida através da injeção massiva de capital pelo Banco do Japão, dando mais poder aos zaibatsu japoneses, concentrando mais poder financeiro nas mãos deles, o que absorvia os bancos menores falidos. E logo o governo Tanaka voltou sua atenção para a questão da Manchúria, culminando na Conferência do Extremo Oriente, realizada em Tóquio entre junho a julho de 1927, onde foi delineada uma política externa agressiva que separava os interesses na Manchúria e na Mongólia Interior do restante da China. Isso é liberado o Memorial Tanaka, que detalhava planos para a conquista da China e depois de todo o Oriente Asiático. No Japão, visando as primeiras eleições universais do Japão no início de 1928, o governo usou da Lei da Preservação da Paz de 1925 para censurar a esquerda e os movimentos do Partido Comunista. Então, em 20 de fevereiro, o Japão realizou sua primeira eleição geral sobre a lei do sufrágio universal masculino. Embora o partido governista tenha vencido por margem mínima, o sucesso mínimo dos candidatos da esquerda levaram ao Estado uma reação violenta conhecida como Incidente de 15 de março, no qual o governo realizou uma onda nacional de prisões, detendo mais de 1.000 indivíduos suspeitos de ligações com o Partido Comunista, utilizando a lei da preservação da paz para banir organizações operárias. O governo emitiu em junho um decreto imperial de emergência que alterava a lei de preservação da paz de 25, introduzindo a pena de morte para crimes de alteração do Kogutai, a essência nacional, o que eliminou qualquer resquício da oposição legal. Diplomaticamente, na China, o exército Kwantung, alarmado com a União Nacionalista Chinesa que ocorria desde 26, realiza o atentado Huangtong em 4 de junho, quando os oficiais do exército Kwantung assassinaram o senhor da guerra da Manchúria, Zhang Zuolin, ao explodir seu trem. À espera de que o caos resultante após a morte do senhor da guerra culminasse na anexação da Manchúria por parte do governo japonês. No entanto, esse ato de insubordinação chocou Tóquio e irou o imperador Hirohito, que exigiu que Tanaka punisse os responsáveis, criando uma crise de confiança entre a coroa e o governo. Além disso, o novo senhor da guerra da Manchúria, Zhang Xueliang, se aproximou dos nacionalistas de Chiang Kai-shek, e o plano terminou em total fracasso para o Japão. No plano interno, em julho o governo ampliou a censura, criando a TOCO, a Polícia Especial Superior, em todas as prefeituras do país para erradicar o pensamento comunista e monitorar organizações suspeitas como os cristãos e os grupos
suspeitos de colaborarem com o comunismo. Diplomaticamente, em dezembro de 1928, a situação diplomática piorou para o Japão, quando Xu Eliang hasteou a bandeira dos nacionalistas chineses na Manchúria, unificando oficialmente a China e desafiando o governo de Tóquio, o que gerou um clamor por uma resposta mais dura entre os oficiais radicais. Nisso passaram a se criarem facções radicais dentro das Forças Armadas. As duas principais, a Kodoha, a facção do caminho imperial, e a Toseira, a facção do controle, foram fundadas nesse ano de 1929. A Kodoha, liderada por Sadao Araki e Shinzaburo Masaki, era mais radical, crente no misticismo imperial, defendendo a derrubada do governo parlamentar, uma guerra contra a União Soviética e uma restauração Showa, que transformaria o Japão numa ditadura militar imperial. Em contrapartida, a Toseira, liderada por Tetsuzan Nagata, era mais tecnocrata e focada na preparação do país para uma guerra total através de uma colaboração com o governo. No governo, Tanaka enfrentava mais pressão em 1929 para satisfazer o imperador na resolução do assassinato de Zuelin. Porém, o exército não cooperou com Gishi para as investigações. E Tanaka Gishi não pressionou por isso, por medo do exército. E isso irou o imperador, retirou seu apoio ao governo Tanaka, o que foi uma espécie de excomunhão política e moral do governo. E sem legitimidade nenhuma para governar, Tanaka e seu gabinete renunciam em massa. Em 2 de julho, nisso o imperador nomeia Hamaguchi Osashi, do Partido Democrata Constitucional, que trouxe uma nova tentativa de um novo liberalismo econômico e diplomacia mais conciliatória, pelo ministro das suas relações exteriores, Shidehara Kizuru. O governo, por seus ministros das finanças, Inoue e Junosuke, passaram a planejar reformar o Japão economicamente, trazendo o Japão de volta ao padrão ouro para estabilizar a moeda japonesa, a taxa de câmbio e atrair investimentos estrangeiros para o país. No entanto, a reforma não poderia vir em momento pior, pois em outubro de 1929 ocorre o crash da Bolsa de Nova York, iniciando a Grande Depressão. E o Japão foi atingido duramente pelo golpe de 1929, pois o mercado consumidor americano eliminou as exportações japonesas. O comércio nipo-americano foi atingido, especialmente as importações de seda, que eram um dos principais produtos da economia japonesa. E apesar disso, o governo Hamaguchi manteve o plano de retornar ao padrão ouro, e o que foi feito em 11 de janeiro de 1930, em pleno auge da crise global, o que foi um erro catastrófico que causou uma valorização artificial do iene, justamente quando os preços mundiais despencavam, tornando os produtos japoneses inviáveis no exterior e drenando as reservas de ouro no país. O impacto foi devastador. As áreas rurais e urbanas colapsaram com a queda de 50% no preço do arroz e da seda, levando famílias camponesas à fome extrema. Essa miséria alimentou o radicalismo no país, pois tanto a Kodoha quanto a Toseira argumentavam que só uma expansão militar em larga escala em todo o Oriente, do Pacífico, a Índia, poderia salvar o Japão. E ambos passaram a nutrir raiva do governo dos Zaibatsu japoneses, os taxando de corruptos e traidores e incapazes de resolver as situações. A raiva aumentou ainda mais quando Shidehara
tentou manter a política de cooperação com o Ocidente, culminando nos preparativos para a Conferência Naval de Londres, que se iniciou em 21 de janeiro de 1930, que buscou um desarmamento das três grandes marinhas do mundo na época, o Japão, Estados Unidos e Reino Unido, para evitar uma corrida armamentista desnecessária na crise, culminando na assinatura do Tratado Naval de Londres em 22 de abril, e culminou na diminuição das frotas imperiais, o que irou os grandes almirantes da Marinha Imperial Japonesa, que, irritados com o governo parlamentar civil, formaram a facção da frota, a Kataiha, que defendia a expansão japonesa ao sul, no Pacífico, menos diplomacia, mais arma. Os radicais avaliaram o tratado como traição ao imperador. Além disso, passaram a surgir grupos de extrema direita, como os Ketsumeidan, a Liga de Sangue, de forte inspiração fascista e nacionalista. E eles passaram a planejar um golpe de Estado para derrubar os civis e instalar uma ditadura militar. Isso, em 14 de novembro de 1930, o radical da direita baleou Hamaguchi na estação de Tóquio. Hamaguchi sobrevive, mas é internado, o que paralisou o governo japonês. Na virada para 1931, a crise continuava a devastar o setor agrário e a causar um desemprego recorde nas cidades. Então, eclode um incidente de março, quando os radicais tentaram um golpe de Estado com apoio dos altos oficiais, como o tenente-general Koizo Kuniaka e o general Ugaki Katsuhige. Mas ambos retiram seu apoio por medo dele fracassar, e o golpe falha. Impressionado, o gravemente doente Hamaguchi renuncia em 14 de abril, vindo a falecer em agosto, devido aos ferimentos do atentado que ele sofreu. Hirohito então substitui por um segundo mandato de Akatsuki Heijiro. Nisso, os militares, muito fortalecidos moralmente devido à crise que surgia desde 29, passaram a pressionar Heijiro para uma ação na Manchúria, porém o governo seguia negando. Nisso, o exército de Kwantung, em 14 de setembro, forjaram uma ação chinesa na fronteira, explodindo uma linha férrea de propriedade japonesa em Mukden. O exército usou isso para invadir a Manchúria, sem qualquer permissão do governo em Tóquio. Heijiro tentou impedir a operação, ordenando o recuo das tropas em 24 de setembro. O exército não obedece o governo, e com o passar dos meses, a pressão sobre Heijiro e a desmoralização do governo com a subordinação militar na Manchúria levou Heijiro a renunciar em 13 de dezembro de 1931, sendo substituído por Inukai Tsuyoshi, do Partido Constitucional. Para conter a crise, Tsuyoshi abandonou o padrão ouro em 15 de dezembro para tentar salvar a economia japonesa do colapso. Mas o exército seguia com a subordinação na Manchúria e avançava cada vez mais terra adentro. Na Manchúria, o Japão proclamou a independência do estado da Manchúria, o estado de Manchukuo, em 18 de fevereiro de 1932, que era o estado fantoche do Japão na região. E em 27 de fevereiro, o Japão ocupa totalmente a Manchúria, expulsando as últimas tropas chinesas da região. A China não declara guerra, mas se prepara para ela. Internamente, o radicalismo atingiu um ponto de não retorno, quando Ketsumeidan, entre fevereiro a março de 32, assassinou o ex-ministro das Finanças Inoue Shinozuki
e o grande Zaibatsu da Mitsui Dan Takuma. A filosofia por trás desses atos é o nipponismo, que pregava a purificação do país através da violência direta contra as elites, tidas como ocidentalistas demais. O conflito radical enfervesceu ainda mais, e em 15 de maio de 1932, Tsuyoshi foi morto por jovens oficiais da Marinha Imperial em sua residência em Tóquio, o que marcou o fim da política partidária no país e o aumento da violência política radical na região, sendo formado um governo de unidade nacional liderado por Saito Makoto. Em 26 de maio, o governo passou a se submeter ainda mais ao exército na política interna e externa. O Japão reconheceu o estado de Manchukuo em 15 de setembro, o que foi uma afronta direta à Liga das Nações, que condenou a agressão japonesa e considerou ilegítima a existência de Manchukuo, e ela era um estado legitimamente sobre a soberania chinesa, o que gerou uma ira nos radicais japoneses. Internamente, a Kodoha passou a se infiltrar no governo com a nomeação do general Sadao Araki como ministro da guerra. Araki criou a educação espiritual para radicalizar as escolas e quartéis na lealdade ao imperador e a seu misticismo imperial e a sua suposta invencibilidade. No início de 1933, o Japão passou a se recuperar da crise devido às ações do ministro das Finanças Takahashi Korekiyo, que abandonou definitivamente o padrão ouro e iniciou um maciço gasto deficitário destinado ao rearmamento militar, o que realinhou a indústria pesada japonesa como um braço do exército imperial. Diplomaticamente, a crise na China só cresceu quando o Japão tentou anexar a província de Jeol ao Estado japonês, anexando Jeol em março de 1933, o que levou a Liga das Nações a não reconhecer nem a anexação de Jeol e nem a existência de Manchukuo em 24 de março. E em resposta, o diplomata Yusuke Matsuoka, chefe da delegação japonesa na Liga das Nações, retira e desafilia o Japão da Liga das Nações como retaliação devido ao incidente. Porém, o governo iniciou negociações próprias com a China. E em maio, o Japão e a China chegam ao acordo de Tengu e estabeleceu uma zona desmilitarizada ao norte de Pequim, o que foi uma vitória estratégica muito forte do Japão. Internamente, o governo seguiu políticas de investimento maciço na indústria pesada e química, transformando o Japão na primeira grande nação a se recuperar da Grande Depressão de 29, enquanto os militares seguiam implementando seu poder no país. Em setembro, a retórica do Estado de Defesa se tornou a diretriz oficial. O poder da Kodoha seguiu aumentando no governo. Porém, a Kodoha sofre um golpe com o afastamento de Sadao Araki por doença do governo, sendo substituída pelo general Senjuro Hayashi, o general da Toseiha. Hayashi, sob a influência de Nagata, passou a remover a Kodoha do governo. Porém, o governo de Saito Makoto colapsou com a eclosão do incidente Teizin de julho de 1934, na qual um escândalo enorme de corrupção foi descoberto. Muitos desses escândalos foram falsificados pelos militares para aumentar seu poder e derrubar o governo, o que forçou Makoto a renunciar em 8 de julho. O imperador nomeia o almirante Keizuki Okada como primeiro-ministro.
Okada ficou cada vez mais dependente dos militares. O poder da Toseika foi aumentando, e em agosto o exército publicou um panfleto sobre a influência da Toseika, atacando o mundo ocidental e o capitalismo como devastação e morais devassos perante a ótica japonesa, e passou a exigir uma economia planejada, subordinada às forças armadas, segundo elas as únicas que protegeriam o Japão. E em dezembro, o Japão se retirou do Tratado Naval de Washington de 21, sinalizando que iniciaria uma corrida armamentista sem precedentes para dominar o Pacífico. Isso, isolado, o Japão se aproximou de um jovem regime europeu, a Alemanha nazista de Adolf Hitler, a partir de 1935. Os primeiros canais diretos entre os dois países foram estabelecidos. A Alemanha era inimiga natural da União Soviética, que também era inimiga do Japão. E internamente, a rivalidade entre a Toseika e a Kodoha atingiu um ponto de não retorno. Em julho de 1935, Hayashi, sob a influência de Nagata, realizou uma purga administrativa, removendo Shunzaburo Masaka do cargo de inspetor-geral do treinamento militar, o que foi um insulto a Kodoha. No mês interim, após o acordo com a China, foi imposto o acordo Ryumezo e o Shindorhara, que forçaram a desmilitarização de Hebei e Shanghai, que foram prontas para serem ocupadas pelo Japão. Porém, em 12 de agosto, eclodiu o incidente Aizawa, quando o tenente-coronel Saburo Aizawa, um fanático da Kodoha, assassinou Nagata dentro do Ministério da Guerra de Tóquio, o que mostrou que a disciplina havia evaporado dentro do exército. A facção Toseika foi assumida pelo pupilo de Nagata, o general Hideki Tojo, que também era o chefe da Kinpetai, a Polícia Militar Imperial. Tojo planejou transferir a primeira divisão da infantaria, que era reduto da Kodoha, para a Manchúria. E nisso a Kodoha, se sentindo encurralada e acreditando na restauração do imperador, a restauração Showa, viu que era o momento de agir contra o governo. E nisso, cerca de 1.500 soldados da Kodoha, liderados pelos jovens oficiais Shiro Nomahaka e Teruzo Ando, deram início ao incidente 226, em 26 de fevereiro de 1936, quando a Kodoha se rebela. Os rebeldes ocupam o centro da capital, o parlamento e o Ministério da Guerra, e enviaram esquadrões da morte para eliminar a elite política japonesa e iniciar a restauração Showa. Nisso, eles assassinaram o ministro das Finanças, Takahashi Korekyo, enquanto ele dormia em sua casa, o guardião do selo privado, Saiko Makoto, o inspetor-geral, Jontaro Watanabe, Denzo Matsu, cunhado do próprio primeiro-ministro Okada, junto a 4 policiais que foram mortos na ação. Okada sobreviveu, mas por muito pouco. A Kodoha instalou o terror em Tóquio por 3 dias. O imperador ficou sabendo do acidente no dia 27 e logo a Marinha Imperial interviu, pois o primeiro-ministro era almirante, e junto a Toseika enviaram 23.000 homens para conter a rebelião. A demora para suprimir a rebelião, devido à redundância dos generais que simpatizavam com a Kodoha e a morte de 2 conselheiros importantes do imperador, irou o próprio Hirohito, que ameaçou liderar ele mesmo a guarda imperial e suprimir a rebelião ele mesmo, se caso a rebelião não fosse suprimida em até 48 horas.
Nisso, a Kodoha foi tratada como inimiga do imperador e não mais como patriotas. E a deserção em massa da Kodoha ocorreu, pois ninguém queria ser inimigo do imperador. Eles retornaram aos seus quartéis enquanto havia tempo. E a rebelião foi debelada em 29 de fevereiro. E seus líderes foram julgados e executados rapidamente como inimigos do imperador. A Kodoha foi destruída. A Toseiha assume como maior força da política japonesa e a maior força dentro do exército. Okada ficou profundamente abalado devido ao incidente e decide renunciar em 9 de março. E o imperador nomeia o diplomata Koki Hirota como primeiro-ministro. A Toseiha impôs a restauração da lei que exigia que os ministros da guerra e da marinha fossem oficiais da ativa, o que devolveu aos militares o poder de derrubar qualquer governo, apenas retirando seu ministro. O governo otorgou leis e diretrizes que transformaram o Japão em um estado de defesa nacional. Diplomaticamente, em maio, o Japão se aproximou de Hitler e assinou o Tratado Anticominterno, levando as duas nações contra a União Soviética. Em agosto, a Toseiha adotou a política da Kodoha de atacar a União Soviética contra da Kandahar para o sul, adotando as duas percepções, se preparando para a guerra total em todas as alas. A indústria foi unida às forças armadas. Novos navios, armas, aviões foram construídos e um programa de rearmamento extremo foi iniciado. E em 25 de novembro, o pacto com a Alemanha foi ratificado. Na China, em 1937, as tensões aumentaram devido à trégua no final de 1936 na China, que uniu os chineses contra o Japão. Porém, o gabinete Hirota ruiu após acusações parlamentares de interferência militar na política, destruindo a legitimidade do governo. E nisso, um governo interino foi feito até o início de fevereiro, no dia 2 de fevereiro, quando o general Senjuro Hayashi assumiu o governo. E ele iniciou um governo autoritário que passou por cima da autoridade parlamentar. Porém, ele foi derrotado na eleição geral de abril, onde os moderados vencem. E nisso, ele renuncia em 4 de maio. E o influente diplomata Fumimaro Konoe assume no seu lugar. Konoe tinha o prestígio tanto da aristocracia por ser um nobre, quanto do exército imperial. E ele tentou governar sobre a paz nacional, mas ele governou submisso às vontades do exército. Nisso, as tensões na China aumentaram muito. E em 7 de julho ocorre o incidente do Marco Polo, quando um soldado japonês desapareceu temporariamente e retorna durante uma expedição noturna de treinamento, perto da ponte Marco Polo. E um pequeno enfrentamento japonês e chinês se escalou para um combate contra as forças chinesas. Konoe cedeu aos militares que queriam uma guerra contra a China e enviou tropas para a China. O Japão achava que iria ser uma guerra rápida, mas acabou iniciando uma guerra de 8 anos contra os chineses. E em agosto, o exército japonês invade Xangai, iniciando a grande batalha de Xangai, e foi a batalha mais sangrenta da história até então. A China resistiu por meses, surpreendendo o alto comando japonês, que esperava a vitória rápida. E em novembro, o Japão vence a batalha e ocupa Xangai, e marcha em direção a Nanquim. E Nanquim foi ocupado em dezembro. E o que se seguiu depois foi o trágico massacre de Nanquim, no qual por 6 semanas
as tropas japonesas realizaram atrocidades sistemáticas, saques, estupros e mortes contra o povo chinês. Milhares de chineses morreram, o que solou o isolamento diplomático do Japão em 1938. E em março, o Japão criou o governo fantoche em Nanquim para poder governar de forma mais fácil os chineses. Porém, em 7 de abril, as forças japonesas são derrotadas em Taoyuan, o que foi a primeira grande derrota da história do Império Japonês. O Japão revida e lança a Operação Shuzhou em maio, e vence os chineses e captura a cidade. A China, porém, resiste corajosamente, e para pará-los, os diques do Rio Amarelo são rompidos em junho de 1938, o que inunda a terra e interrompe o avanço japonês por meses. Nisso, o Japão marcha para o sul, no rio Yangtze, e trava em julho a brutal batalha de Wuhan, que envolveu mais de 1 milhão de chineses e milhares de japoneses. E Wuhan foi capturado em outubro, após um brutal e combalido confronto com as tropas chinesas, que resultou na morte de milhares de japoneses. A vitória foi pírrica, a China não se rende. Com isso, o Japão marcha para o Cantão para cortar o mar da China e retirar a influência naval do Ocidente na China. Konoye se submeteu aos militares a proclamar a nova ordem da Ásia Oriental, proclamando o fim das colônias europeias na Ásia, e a influência japonesa em toda a Ásia deveria ser legítima. Porém, em 4 de janeiro de 1939, Konoye, exausto de 2 anos de governo e exausto devido às pressões da guerra sino-japonesa, renuncia. É nisso que Shiro Hiranuma foi incumbido de iniciar um novo governo. Em fevereiro, o Japão captura a ilha de Hainan, uma ilha importante para a China e para o continente asiático, sendo uma ilha vital para o controle das rotas marítimas do mar da China pelo Japão. Os americanos condenam a guerra e as relações nipo-americanas passaram a ruir. E em maio, o Japão entra em confronto direto com as tropas soviéticas no lago Khalkhin-Gol, na fronteira com a Mongólia, no qual até setembro foi travada a brutal batalha de Khalkhin-Gol, que resultou no confronto maciço de tropas japonesas e soviéticas, e os soviéticos passaram a levar a melhor. Os Estados Unidos, em julho, rescindiram o Tratado Comercial de 1911, iniciando o fim do comércio nipo-japonês. E em agosto, com a assinatura do Tratado Ribbentrop-Molotov entre Hitler e a União Soviética em 23 de agosto, deixa o Japão decepcionado com a Alemanha, sendo altamente devastador para eles, pois o Japão esperava uma guerra iminente contra a União Soviética. Nisso, o barão Hiramuna renuncia em 28 de agosto desse ano, e o general Tomoyuki Abe foi incumbido de formar um novo governo. E quando a Segunda Guerra Mundial começou na Europa, logo no dia 1º de setembro, o Japão se proclamou neutro. Abe, no dia 16 de setembro, faz um cessar-fogo com os soviéticos, dando fim à Batalha de Khalkhin-Gol. E nisso, o Japão muda sua percepção, recua da guerra contra a União Soviética e passa a mirar o sul, nas colônias europeias no Asiático, sul-sudeste, no sudeste da Ásia. Enquanto a guerra se estendia na China, o cerco se fechava cada vez mais em 1940, quando em 26 de janeiro, o Tratado de 1911 foi rescindido, o que deixaria o Japão
sem petróleo americano, o que seria devastador para o esforço de guerra japonês. Nisso, o Japão passou a estocar recursos e buscar alternativas de petróleo, de comércio com outros países. E com essa pressão, o governo Abe cai em 26 de janeiro e o almirante Mitsumasa Yonai foi incumbido de formar um novo governo. O Japão, durante o seu mandato, analisou e viu a rápida queda da França em junho de 1940, junto à da Holanda, e o cerco do Reino Unido, e concluiu que o maciço poder europeu na Ásia se encerrou, e eles deveriam assumir o vácuo de poder. E o governo japonês passou a pressionar a França para ceder a Indochina. Porém, Yonai ainda resistia a uma aliança com a Alemanha, e por isso ele foi derrubado em 22 de julho. E Fumimaro Konoe retorna para um segundo mandato, trazendo consigo como ministro da guerra o radical Hideki Tojo e Uzuki Matsuoka como ministro das relações exteriores. O Japão seguiu pressionando a França na Indochina, e em setembro o Japão invade e ocupa o norte da Indochina. Dias depois, em 27 de setembro, é assinado o pacto tripartite com a Itália e a Alemanha nazista. E em novembro foi assinado um tratado de aliança com a Tailândia, um aliado estratégico frente à colônia britânica na Malásia. Porém, em 1941, as relações com os Estados Unidos seguiram piorando gravemente. E nisso a marinha, sob a régio do almirante Izuru Yamamoto, passou a preparar um plano para um ataque decisivo na Baía de Pearl Harbor, no Havaí. E em 13 de abril, o Japão assinou um acordo de não agressão com a União Soviética para não ter que lutar em duas frentes e para focar exclusivamente no sul. E com a eclosão da Guerra Germano-Soviética em 22 de julho, com o início da Operação Barbarossa da Alemanha, o Japão decide se manter neutro no conflito e não ajudar Hitler. E com a descoberta disso por espiões soviéticos instalados na Embaixada Alemã em Tóquio, permitiram a consideração total da força soviética contra Hitler no oeste, retirando todas as tropas do Extremo Oriente que eram preparadas para lutar contra uma futura invasão japonesa, todos para lutar contra Hitler no oeste. E em 24 de julho, o Japão efetiva seu controle sobre a Indochina, expulsando os franceses da região. O governo americano repudia isso e ordena o congelamento de todos os ativos japoneses nos Estados Unidos. E no início de agosto, impôs o embargo total de petróleo, o sangue da máquina de guerra japonesa. Konoe tentou mediar diplomaticamente a crise, tentando a solução diplomática e sem guerra. Porém, os Estados Unidos exigiram a retirada da China e da Indochina, a retirada de tropas desses dois países, termos que foram inaceitáveis para o alto comando japonês. E isso encurralou o governo de Konoe, pois Tojo ameaçou se retirar do governo caso Konoe aceitasse a proposta americana. E como Konoe não poderia governar sem ministro no exército, ficou encurralado. E nisso ele renuncia em 16 de outubro de 1941. E Hideki Tojo assume o cargo 2 dias depois, no dia 18, seguindo no Ministério da Guerra, acumulando as duas pastas. As últimas negociações de paz foram feitas. A negativa americana
na tentativa de 26 de novembro foi a definitiva. Nisso, o alto comando japonês decide pela guerra. E em 1º de dezembro, o imperador Hirohito sanciona a permissão da guerra contra os Estados Unidos, Holanda e Reino Unido na Ásia. E nisso, na manhã do dia 7 de dezembro, centenas de aviões invadiram Pearl Harbor e iniciam o brutal bombardeio da base aérea, da base naval da região da ilha de Pearl Harbor, destruindo navios de guerra, aviões, instalações militares, matando a 2.000 americanos, cerca de 1.200 foram feridos, forçando os americanos a uma situação irremediável. E nisso, os Estados Unidos declaram a guerra no dia 8 de dezembro, o famoso discurso do dia que ficará para a infâmia. O Japão consegue o que tanto queria, a guerra, e ela destruiria o país. 帝国の流体東亜の後輩、まさにこの一戦にあり、一応国民が一切を挙げて国に報い、国に準ずるの時は今であります。発行を家となす公募のもとに、この緊急報告の大精神ある限り、英米といえども何ら恐るるに足らないのであります。勝利は常に民主のもとにありと確信いたすものであります。